Olá, boa tarde. Voltamos aos nossos costumes. Meio-dia, 12 horas, almoce com resiliência. E hoje eu pensei para a live de hoje, né? Eu estou lendo o livro Além do Bem e do Mal, de Friedrich Nietzsche. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar hoje dentro da nossa sequência de resiliência? E eu resolvi fazer um mix entre o livro do Nietzsche com a nossa proposta de resiliência e com um estudo psicológico muito interessante. Esse estudo foi feito em 1971, olha, faz muito tempo, né? E ele foi feito por Philip Zimbardo. E aí é um pesquisador de Harvard. E aí o que ele fez? Ele queria saber como é o comportamento, se iria haver uma alteração de comportamento em pessoas colocadas num presídio. Então, o que ele fez? Ele selecionou 24 estudantes de psicologia, fez avaliação do perfil psicológico deles, buscou antecedentes criminais familiares e também pessoais, todo mundo zerado, então estavam capacitados a participar do experimento. Foi montada um cenário, uma locação, né, que seria idêntica a um presídio de Stanford, muito conhecido na época. Boa tarde, Cláudia. Cláudia é nossa coach da melhor forma, bem-vinda. Então montaram aquele cenário, né, aquele cenário, aquela instalação, aliás, no formato do presídio de Stanford, onde ficavam os presos mais perigosos. E aí dividiram esses estudantes entre presos, guardas, carcereiros. E colocaram os caras lá dentro, um Big Brother, inclusive vai começar um novo Big Brother, até pra gente entender um pouco, né? O que acontece no BBB? Por que o BBB se tornou um programa? Ele vem de um experimento lá de 1971, um experimento psicológico. É um experimento psicológico. Você pode achar que não, bobagem. Posso concordar com você e posso discordar de você. Vamos pensar no experimento. A proposta era que essas pessoas iriam vivenciar aqueles papéis por 15 dias. Então, os guardas e carcereiros iriam alternar o seu turno entre 8 horas. Então, trabalhavam 8 horas, ficavam 8 horas em descanso, exatamente como é num presídio convencional. E os presos de alta periculosidade ficavam 24 horas dentro de suas celas. Muito bem, começaram a fazer o estudo. E o que foi percebido? Que no segundo dia, câmeras, microfones, tudo espalhado, tudo para dar veracidade, as roupas. Isso lembra até um pouco do Supermax, que foi feito agora recentemente na Globo. O que foi percebido? Que lá pelo terceiro dia, as pessoas já não estavam percebendo mais que estavam dentro de um experimento. Esqueceram as câmeras, esqueceram os microfones e passaram a vivenciar. Por quê? Porque quando eles entraram, eles receberam o quê? Uma pesquisa onde qual era o personagem que eles iriam representar ali dentro. Então eles teriam um número, eles tinham cometido um crime, supostamente, e tinham uma pena, tal, e assim se fez. O que aconteceu? No terceiro dia, essas pessoas já tinham incorporado o personagem, tanto guardas, carcereiros quanto presos, e o clima começou a ficar tenso, muito tenso, muito tenso. No quinto dia, os carcereiros e os guardas já impunham violência com relação aos presos, já agiam com alto grau de agressão, inclusive obrigando os presos a andarem nus, a ficarem nus, a cometerem atos sexuais assim humilhantes. A pesquisa, o experimento, precisou ser abortado no sexto dia, porque o Philip, ele temia
perder o controle da situação e daquelas pessoas, da sanidade mental daquelas pessoas. 3 dias já estava completamente mudado aquele comportamento, 6 dias a missão foi abortada. Qual foi a conclusão desse experimento? Então, olha só, onde isso vem a calhar com o livro que eu estou lendo do Nietzsche, Além do Bem e do Mal. Existe uma causa. Esta causa gera um efeito. Este efeito sou eu, isso diz Nietzsche, tá? Que a causa gera efeito e este efeito se traduz em mim. Muito bem. Se nós formos pensar em nós mesmos, pessoas individuais, saudáveis, aqui, cada uma no seu contexto, nós somos pessoas dotadas do bem. Do bem. Nós somos do bem. O cérebro, ele só é capaz de produzir o bem quando ele é saudável. Ora, se uma causa pode ser uma causa, e em geral é uma causa emocional, afeta, chega com essa informação, então vocês se lembram na primeira live eu falei que o pensamento mais um sentimento gera um fato efeito, né? Então, uma causa emocional faz com que haja um novo processamento, o cérebro é plástico, ele é criativo, há um novo processamento para que haja um efeito. Este efeito configura quem eu sou. E este efeito pode ser o quê? Pode trazer um resultado tanto positivo quanto negativo. É o bem e o mal. Então, eu e o mundo, o bem e o mal, o resultado que eu estou tendo. Olha que interessante isso. Nós somos, enquanto seres humanos, genuinamente bons. Mas existem inúmeras causas que podem afetar este nosso bom, essa nossa essência boa, e gerar em nós um efeito destrutivo, um efeito negativo. Então, nós passamos a ir para o mundo representando, traduzindo este efeito. Então, às vezes, a gente vê crimes acontecendo, coisas assim, aberrações, né? E aí a gente já vai lá e julga. Não! Antes de julgar, na verdade não cabe a você julgar, porque você não sabe a verdade. Você não sabe, nós não sabemos qual foi a causa que afetou essa pessoa no seu cérebro, na sua emoção, para que ela pudesse gerar um efeito, quer matar, quer violentar, quer todas as atrocidades, roubar, mentir, né? Ser corrupto, essas coisas todas. Nós não sabemos a causa, mas, de fato, uma das causas principais dos conflitos emocionais, dos conflitos sociais, dos conflitos relacionais, também habita nessa questão. Que existe sempre uma causa para que eu atue. E essa causa afeta favoravelmente, positivamente ou negativamente o meu cérebro. Então, antes de julgar, devemos analisar o que está acontecendo. Mas o fato é que todos nós, diante de uma situação favorável, nós tendemos a expor quem verdadeiramente somos, aquilo que está em nossa essência. No experimento do Zimbardo, nós tivemos o quê? Que aquelas pessoas passaram a ter comportamentos agressivos, moralmente questionáveis. Por quê? Porque o ambiente favorecia aquilo.
Quando a gente assiste um BBB, nós temos uma casa super bonita, super lindinha, tal, mas nós temos também a prova, o desafio, a competição. Nós temos aquela outra ala, que é aqueles que não são bem favorecidos nas provas, vão ficando para gerar a competitividade. E nessa situação, cada um vai mostrando de fato quem é em essência. Ok, tem o espelho, tem o exibicionismo, tem tudo isso, tem eu quero um lugar na Globo, tem também. Mas se você parar para analisar o programa, para analisar as pessoas em seus comportamentos, você vai começando a perceber quem, na sua essência, é de fato aquela pessoa. E isso faz com que o povo vá eliminando algumas pessoas e se identificando com outras, muitas vezes outras pessoas mentirosas, simuladas. Isto também é algo para a gente observar. A partir de hoje, começam a ser apresentados os novos brothers, né? E eu faço um convite para você, analise isso. Porque quando você olha um programa de TV, não importa qual emissora, é porque o Big Brother é da Globo, então eu estou falando disso. Mas quando você começa a analisar uma obra ficcional, mas analisar o que está acontecendo, você passa a ter outras ideias, outras conclusões, o seu cérebro faz outras sinapses que são favoráveis para o seu desenvolvimento. Então, se você tiver curiosidade em ler esse livro do Nietzsche, eu indico. Né? Eu vou fazer depois a postagem, eu coloco o nome do livro certinho para você, porque é bem interessante, né? E essa questão de bem e de mal que convive com a gente o tempo todo, é mitológico isso, né? Às vezes a gente fala assim, olha, tem um anjinho e tem um diabinho aqui atentando. Na verdade, nós temos em si a nossa essência boa. Mas o meio onde nós estamos inseridos faz com que a nossa essência flua. E ela vai fluir com a cara que ela tem que ter. Com a cara dela, verdadeira e genuína. Então, como é que nós estamos nos portando no mundo e quem somos realmente? Essa é a live de hoje. Estamos vivos. Aqui em São Paulo, nublado, chuvinha, calorzinho. Mas estamos vivos. Kaizen, melhoria contínua sempre. Porque o melhor ainda está por vir. Eu creio nisso. Nos vemos amanhã, ao meio-dia, neste mesmo bate-canal. Até!